Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para publicar mais uma homilia, a última do ano litúrgico do ano C. No próximo domingo já vai estar iniciando o novo ano litúrgico, o ano A. Inclusive, quem adquiriu o livro com o primeiro domingo do Advento, no domingo próximo, estaremos já começando a refletir nas homilias deste livro. Então, quem adquiriu o livro pode já lê-lo na semana que vem, que já está aqui a primeira homilia do ano litúrgico A, para você acompanhar todo o ano litúrgico, as reflexões das homilias de domingos e solenidades. Se você não adquiriu ainda o livro, queira adquirir, pode lá deixar uma mensagem de WhatsApp ou ligar no telefone 16 3289 6550 3289 6550 para poder estar adquirindo o seu livro, ver como que é o processo para adquirir o livro para acompanhar o ano litúrgico A, que vai estar se iniciando no próximo final de semana. No último domingo do ano litúrgico, a Igreja celebra a solenidade de Cristo Rei do Universo. Os textos que nos são apresentados para reflexão, com primeira leitura de 2 Samuel, capítulo 5, versículo de 1 a 3. O salmo responsorial é o salmo 121. Como segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de 12 a 20. O Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo de 35 a 43. A liturgia da palavra nesses textos refletidos nos convida a fazermos opção para que Jesus de fato reine em nossas vidas, em nossas comunidades, em nossas famílias, na nossa igreja. Na primeira leitura do livro de Samuel, já nos faz um convite para fazermos opção se de fato nós queremos que Deus reine em nossas vidas. E aí é necessário a opção. O povo de Israel, por muitos anos, por 40 anos, sendo conduzido pelo rei Saul, precisava fazer uma opção para mudar do rei Saul, que havia se tornado um rei indigno, não obedecendo a Deus, para Davi, que Deus havia eleito para reinar sobre o seu povo. Fazer opção por Davi é entrar no projeto de Deus para que houvesse uma caminhada da família de Davi no sentido de que o rei do universo iria nascer descendente da família de Davi. E a opção do povo era necessária porque eles estavam optando para que Deus colocasse o último trecho do seu projeto de salvação da humanidade
em prática. E Deus quis sempre que o povo participasse diretamente deste seu projeto. E por isso a leitura termina dizendo que Davi foi ungido rei. Agora sabemos que nem sempre esse povo foi obediente ao projeto de Deus. No entanto, independente desta rebeldia do povo, Deus nunca deixou de dar continuidade no seu projeto para que, nascendo o seu filho como rei do universo, nós fôssemos encaminhados para a salvação, através da graça, da libertação daquela realidade que nos levou à morte, à separação do paraíso, onde está o reinado de Deus. E nessa opção para que deixemos que Cristo reine em nossas vidas, a segunda leitura nos ensina que nós precisamos fazer opção pela luz e dissipar todas as trevas das nossas vidas. Como fazer isso se o mundo está envolto em trevas? Independente do mundo estar totalmente envolto em trevas, é importante que cada um tome a decisão de deixar que a luz que é Cristo, Rei do Universo, sente no trono do nosso coração. Porque enquanto nós estivermos sentados com o nosso eu no trono do nosso coração, Cristo não poderá reinar em nossas vidas. Enquanto estamos nos deixando seduzir pelo inimigo, o inimigo senta no trono do nosso coração e não deixa que Cristo reine em nossas vidas. No nosso coração existe somente um trono. Se nós estivermos sentados nele, com o nosso egoísmo, se nos entregamos ao inimigo e ele está sentado no trono do nosso coração, Jesus não terá lugar em nossas vidas. Jesus não poderá reinar em nossos corações. Saiamos do trono, expulsemos o inimigo do trono do nosso coração, e só assim nós dissiparemos as trevas e a luz que é Cristo poderá reinar em nossas vidas. Aquilo que diz São Paulo aos Colossenses na segunda leitura nos dá certeza que ele é o primeiro, é o primogênito sobre toda potestade, todo principado. E quando ele, como Rei do Universo, tomar posse com o nosso consentimento das nossas vidas, toda a realidade de trevas será destruída e nós teremos um Rei que nos encaminhará para o encontro
no seu reinado na eternidade. Mas para isso, o Evangelho nos ensina que precisamos fazer opção pela salvação eterna. Existem muitos que se preocupam na salvação das dificuldades que passam neste mundo, mas não se preocupam com a salvação eterna. O Evangelho deixa muito claro isso quando os chefes, e chefe quer dizer poder, dizem para Jesus: tu que salvasses tantas pessoas, não pode salvar a ti mesmo? Desce da cruz. Tu não és rei? Jesus poderia muito bem descer da cruz pelo seu poder divino. Mas ele, como Deus encarnado, queria mostrar ao homem que o homem pode se salvar no momento que obedece a Deus e deixa Deus reinar em seu coração. Outra realidade onde Jesus é caçoado é pelos soldados. Se os chefes são símbolos de poder, o soldado é símbolo de força. Jesus tinha forças para descer daquela cruz, mas o reinado de Jesus não é firmado pela força humana, mas pela força do amor. E os soldados também caçoavam de Jesus, porque ele, inerte na cruz, deixava-se cumprir plenamente a vontade do Pai, para que depois da sua vitória sobre a morte, ele fosse coroado no céu como grande vitorioso na batalha que venceu todos os seus inimigos. E a terceira realidade que precisamos refletir é quando o Evangelho fala dos dois malfeitores. Esses dois malfeitores são as figuras de cada um de nós. Não temos poder como os chefes tinham, não temos forças como os soldados tinham, somos totalmente frágeis, debilitados diante da nossa miséria humana. Mas só que, sendo nós, pelos nossos delitos, na figura desses dois malfeitores, crucificados, Jesus se coloca no meio como rei para assumir a nossa miséria, assumir a nossa debilidade e, consequentemente, coroado de espinho, ser crucificado conosco. Ou seja, ele foi até as últimas consequências, vivendo uma realidade de empatia para que nós pudéssemos retornarmos ao paraíso. Agora precisamos
refletir sobre qual realidade estamos vivendo. Porque podemos ser o bandido, o malfeitor arrependido ou o malfeitor impenitente. E com toda certeza, a reflexão das figuras destes dois malfeitores está a nossa salvação ou a nossa perdição. Se nós olharmos para Jesus, que na sua empatia quis ser crucificado conosco e dizer para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele imediatamente dirá para nós: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas se por outro lado nós começarmos a desprezarmos, a blasfemarmos contra Jesus, que só fez o bem para nós, como aquele malfeitor impenitente, nós já estamos decidindo livremente o nosso destino. Deus espera até o último momento que, como aquele malfeitor penitente, nós possamos deixar que Jesus reine em nossos corações, porque no momento que abrimos o coração, imediatamente ouviremos dele: hoje mesmo estarás comigo no meu reinado, no paraíso, porque foi para isso que eu vim, para vos dar a salvação eterna no meu reino que não terá fim. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.